Bom dia! E hoje parece ser um dia muito mais tranquilo depois de uma semana muito agitada. A única coisa que tinha para sair mesmo era o relatório de receitas e despesas bimestrais do governo, que lembra aquele último relatório que foi divulgado mexeu muito com o mercado, especialmente com o real contra o dólar. Só que, segundo o time de política da XP, os números finais seguiam sendo revisados na tarde dessa quinta-feira. A expectativa é de divulgação dos dados hoje, isso aqui foi ontem, ou avançando pelo fim de semana, mas com entrevista coletiva para detalhamento apenas na segunda-feira, próxima segunda-feira. Então pode ser que saia, mas os números detalhados talvez só na segunda-feira. Se você tá no Trade News Pro, você vai ficar sabendo se acontecer alguma coisa ao longo do dia. Bom, no último relatório, o Haddad até deu uma avançada, porque era um tema que estava sendo altamente debatido, e ele jogou os números num dia antes do dia que seria a divulgação, e aí mais pra frente foi feito o detalhamento mais certinho. No final do dia, o que se pode esperar é que o governo ainda esteja mirando na parte de baixo do arcabouço para ficar dentro da meta. E o time da XP acredita que para isso acontecer, tenha que ser feito mais um bloqueio de mais ou menos 5 bilhões de reais, muito por conta da Previdência, que venha surpreendendo para cima, e mesmo assim, com isso, ela ainda acha que tem o risco de precisar de mais 7 bilhões para o próximo relatório bimestral que vai ser feito em novembro. Ontem, nosso real que se valorizou contra o dólar futuro aqui fechou caindo 0,72%, chegou a abrir caindo mais, só que ele deu uma recuperada ao longo do dia e fechou aqui na casa dos 5.428 pontos, ou 5,42, 43 ali. Mas quem acabou sofrendo ontem foi o nosso Ibovespa, fechou ali caindo 0,47, com bancos mais pesando aqui no Ibovespa, mas no final das contas, o EWZ ontem, então o nosso índice em dólar, ele fechou praticamente estável, com uma leve alta, porque o real se valorizou mais, enfim. Não foi tão negativo para nossa bolsa ontem. Ontem à noite a gente teve o Banco do Japão, deixando as taxas de juros inalteradas. A gente também teve a China, deixando taxas de juros inalteradas. E agora pela manhã os índices americanos operam em leve queda. S&P caindo 0,25%. Nasdaq caindo 0,38%, Dow Jones caindo 0,03%, praticamente estável. Ontem, que foi dia de bater recorde para S&P, fechando em máxima histórica, e Dow Jones fechando em máxima histórica, mas quem puxou mesmo o carro nos Estados Unidos foi a Nasdaq. Russell 2000, índice de small caps, também tentando ganhar espaço. E eu quero reforçar aqui aquele tema de rotação dos setores. Tomara que isso aconteça mesmo, porque, de novo, isso pode beneficiar o nosso Ibovespa aqui. De resto, na Europa, a gente tem Eurostock 600 devolvendo as altas dos últimos pregões, caindo 0,65%, e a gente tem queda generalizada na Europa. Na Ásia, com mantimento de juros lá no Japão, Nikkei fechou subindo, bolsas na China fecharam subindo, mistas, mas Hang Seng subiu. A gente tem o dólar DXY subindo 0,15%, muito por conta do iene japonês, que com os juros sendo mantidos lá na economia está perdendo 0,90% contra o dólar. E aí isso faz com que o dólar DXY se valorize, só que ainda está ali na casa dos $100. Dólar contra as emergentes. A gente tem o peso mexicano se desvalorizando 0,5%, mas nos últimos dias eu nem tenho olhado tanto o peso mexicano para ver o que vai acontecer com o real, muito por conta aqui da reforma do judiciário no México, que da mesma forma que temos nossos problemas internos, o México tem seus problemas internos. Mas contra as outras emergentes, o dólar opera misto, sem muita volatilidade. Minério de ferro cai 0,81%, ali na casa dos 91, quase $92 ainda. Barril Brent de petróleo cai 0,42%, mas ainda está ali aos 74,50, então é um patamar, bem acima do que estava nos últimos pregões. Ele vem subindo muito por conta dos cortes de juros que vão rolar nos Estados Unidos. Vão rolar não, né? Do corte de juros que rolou de 0,5% nos Estados Unidos. E também por conta de todo o conflito em Israel, explosão de pager, explosão de walkie-talkie, explosão de tudo que, escalada de tensões, preocupações com relação a supply, a oferta de petróleo, isso faz com que o preço ajude a subir. E aí, nosso Bitcoin, por fim, grande Bitcoin subindo aqui na casa dos $63.500, novamente aproveitando desse apetite ao risco global e voltando a patamares que ele não vinha há bastante tempo. Vamos ver há quanto tempo aqui. Nem é tanto tempo assim. Ele está tentando renovar as máximas aí de agosto. E agora, dando uma olhada nas últimas notícias aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa muito importante. Bom, só uma notícia aqui do Valor, que relatório deve mostrar contenção de gastos, relatório de receitas e despesas, e os economistas esperam um bloqueio de 5 bi, como eu acabei de falar. A gente também tem aqui uma notícia do Valor, com uma aposta positiva para o real. A aposta a favor do real contra o dólar no mercado de derivativos ficou acima de 10 bilhões de fechamento de quarta-feira, pela primeira vez acima desse nível desde o dia 3 de abril, de acordo com os dados da B3. E aí também fala sobre alguns bancos gringos recomendando compra de real contra dólar. Muito bom, mas é sempre bom ficar de olho com o nosso fiscal. Pode impactar. Outra notícia que saiu ontem que eu fiquei muito feliz e animado foi que talvez volte aí o horário de verão, hein? Só que parece que vão esperar até depois das eleições para decidir isso. Cara, que saudade que eu tava do horário de verão. Tomara que volte. E por fim, notícias do X com o nosso STF. Bom, parece que o Twitter começou a cumprir determinação de Moraes
e a bloquear contas lá dos bolsonaristas que tinham pedido. A empresa recuou e informou ao ministro do STF a indicação de um novo representante legal da plataforma no Brasil. Bom, tomara que volte, porque tá fazendo falta. Isso ajudava muitas pessoas a acompanhar notícias do mercado e notícias em geral. Tomara que isso tudo passe. Muito obrigado pela atenção. Por hoje é isso. Bons negócios e bom final de semana. Até a próxima.